A gente está comemorando então esse 1 ano da igreja, né? Eu fico sempre feliz quando eu tenho a oportunidade assim de pregar aqui. É sempre um motivo de gratidão e é um privilégio que eu sinto, né? E nesse momento especial da igreja, assim, da nossa comunidade, eu fico mais feliz ainda. A gente está comemorando esse 1 ano. Para mim e para a Fer, para nossa família, estar aqui hoje convivendo nessa igreja com as pessoas que estão aqui é um motivo de muita alegria para nós. Isso levou um tempo para a gente construir o caminho até chegar aqui, mas de toda maneira assim é muito especial para nós estar aqui. Nesse momento de celebração, que vem junto com a celebração também da Páscoa, a gente vai então passar por algumas pregações, né? Uma série nova, como o Jota falou. Essa de hoje, uma comunidade da paixão. Depois a gente vai falar sobre outros assuntos. Mas eu acho que através do texto de hoje a gente pode aprender alguns gestos com as primeiras igrejas, com a primeira igreja que acontece ali em Jerusalém, no livro de Atos. Alguns gestos que a gente pode também assumir para a nossa vida, a fim de tomar para nós características verdadeiras de uma comunidade, características de pessoas que caminham juntas de maneira comum, pessoas que têm tudo em comum e que baseiam esse espírito comunitário na paixão de Cristo. A gente vai abrir lá então em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Depois a gente vai pular para o capítulo 4, 32 a 35. E depois a gente vai ler Atos 8, de 1 até o 4. Para fazer essa reflexão, a gente vai dividir esses 3 textos em 2 momentos, porque 2 deles são bastante parecidos e aí eles vão encaixar num ponto só. E o terceiro texto é o segundo ponto da nossa mensagem. O primeiro ponto, partir do pão e atender ao necessitado. E o segundo ponto, sofrer e seguir. Sofrer e seguir. Partir do pão e atender ao necessitado. O segundo ponto, sofrer e seguir. Vamos aqui. Paixão é o termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e os sofrimentos físicos e espirituais e mentais que Jesus passou nas horas que antecederam seu julgamento e a sua execução. Esse evento, a crucificação de Jesus, é um evento central para as nossas crenças cristãs. Então, quando a gente está falando de Páscoa, a gente está lembrando desse momento central para a nossa fé. Nesse período da Páscoa, a gente relembra esse gesto grandioso do Senhor Jesus, em que Ele próprio foi entregue como sacrifício vivo. Ele próprio, nosso Senhor, foi entregue como sacrifício vivo, mas pela justiça divina, Ele não permaneceu morto, porque tendo sido o único homem inocente a passar por essa terra, a morte não teve poder sobre Ele, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte e trazendo consigo a capacidade de que todos nós tenhamos a esperança de um dia sermos também ressuscitados com Ele. É só esse gesto, e é unicamente esse gesto, segundo as nossas crenças, que é capaz de nos trazer vida e vida eterna depois dessa vida que nós conhecemos, depois da morte pela qual todos nós vamos passar, que todos nós temos certeza. Somente o gesto de Jesus, somente a inocência dele perante o pecado, somente a vitória dele sobre a morte podem nos dar essa esperança. Você já deve ter ouvido de alguém, tipo, se Deus é tão bom, por que Ele mandou o filho dele para morrer e não Ele próprio? Se Deus é tão bom, por que o filho dele morreu e Ele não se deu Ele próprio? Segundo a nossa crença, a resposta para essa pergunta é simples também, porque o próprio Jesus se manifesta como sendo Ele próprio com o Pai. Em algum momento da trajetória dele, Ele disse: eu sou com o Pai, e que vocês possam também ser uns
uns com os outros, assim um como eu sou com o Pai. E esse gesto da morte e ressurreição também traz para a vida das pessoas que seguem a Jesus a terceira pessoa dessa unidade da qual Jesus fala. Ele é um com o Pai e é um também com o Espírito Santo. Esse gesto de morte, de ressurreição, esse fato histórico providencia e permite com que o Espírito Santo possa agir nas nossas vidas e comece agindo na história da Bíblia. E esses textos que a gente vai ler no livro de Atos, todos têm uma influência fortíssima do Espírito Santo e do que está acontecendo ali naquele momento histórico. A presença do Espírito Santo no meio daquelas pessoas, daquela comunidade, é determinante para tudo isso que a gente vai ler. Um pouco antes do primeiro texto, eu estou fazendo um panorama antes da gente ler o texto, porque assim, a gente vai ler os 3 textos, entendendo que o narrador do livro de Atos, que é o mesmo narrador do livro de Lucas, ele está contando a história do começo da igreja. Em alguns momentos ele faz como se fosse assim, um aposto falando sobre a situação da igreja. Então ele conta o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com os apóstolos. Ele começa falando de Pedro e João, depois ele vai falando de outras pessoas que são parte dessa história do começo da igreja. E esses textos que a gente pensou aqui são como que palavras que ele fala sobre o que vinha acontecendo com a igreja, com a comunidade que vinha se formando no meio de tudo que acontecia. Então, antes desse primeiro texto de Atos 2, 42 a 47, que a gente vai ler, o que acontecia era que os discípulos tinham visto Jesus subir aos céus, depois que ele morreu, ressuscitou e passou os 40 dias aqui na terra, ressurreto, né? Eles tinham visto Jesus subir aos céus. Alguns anjos, enquanto eles estavam olhando, assim, maravilhados para o céu e Jesus subindo, né? Alguns anjos se aproximam deles e falam: viu, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, esse mesmo Jesus que está subindo, um dia vai voltar do mesmo jeito que ele subiu e vai trazer uma vida nova, uma redenção para o povo dele. Depois disso, os discípulos começam a caminhar sem essa presença física de Jesus, e eles escolhem um discípulo que seria um substituto para o Judas, que depois de trair Jesus acabou cometendo suicídio. Depois o texto narra o Pentecostes, que é aquela festa do povo judeu em que tinha muita gente reunida e o Espírito Santo desceu ali sobre as pessoas, e gente de muitas nações, cada um falava na sua própria língua e todos conseguiram entender o que estava acontecendo. Isso acontece também no texto. E depois, algumas pessoas que viram esse fenômeno do Pentecostes acontecer ali, julgaram que as pessoas que estavam ali falando estavam loucas, e diante disso o apóstolo Pedro faz uma exposição sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui ele começa a anunciar essa palavra da paixão de Cristo. É interessante que assim, os discípulos têm um discurso que é um pouquinho diferente do discurso de Jesus. Jesus anunciava o reino de Deus, Jesus anunciava a salvação que ele próprio trazia, e com a presença dele esse reino também se fazia presente. A mensagem dos discípulos é o próprio Jesus. E como esse homem que estava andando pela Galileia, pela Samaria, por toda ali a Judéia, como a morte desse homem e a ressurreição dele davam crédito a tudo que ele tinha dito. Como a morte dele e a ressurreição, esse fenômeno incrível, que nunca tinha acontecido e que nunca aconteceu da maneira como aconteceu, né? Esse fenômeno trazia um carimbo de veracidade para tudo que ele havia ensinado, para toda a mensagem dele. Então o apóstolo Pedro começa a falar sobre essa paixão de Cristo, sobre esse sofrimento, sobre essa dor, sobre todas as coisas que ele passou por amor a nós e sobre como ele triunfou sobre a morte, trazendo vida para as pessoas. É nesse ponto que a gente encontra o texto que nós vamos ler agora, Atos 2, 42, 47.
E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com cada um, com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Palavra de Deus. Depois desse texto, que é como se fosse esse apóstolo que eu falei, né? O escritor do livro aqui coloca isso aqui para dar um panorama do que vinha acontecendo com a igreja. Muitas outras coisas acontecem. O evento em que o Senhor cura um coxo que ficava sempre na porta do templo. O Senhor cura esse coxo através da vida do Pedro e do João. Quando eles falam assim, o cara vem pedir esmola, eles falam assim, a gente não tem nada, a gente não tem ouro, nem prata, mas o que a gente tem, a gente dá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, anda, e esse cara é curado pelo poder do Senhor Jesus. E isso fica marcado assim também naquele momento histórico. Todo mundo que frequentava o templo conhecia aquele homem que era um pedinte. As pessoas viam a condição dele de coxo, né, de aleijado há tanto tempo, e todo mundo ficou maravilhado com essa situação. Por causa disso, Pedro e João, eles ficaram presos por uma noite lá na guarda do templo. No outro dia eles foram interrogados pelo conselho superior no templo e orientados duramente a pararem de anunciar essa mensagem de Jesus que eles estavam anunciando, junto com esses sinais que o Senhor proporcionava que eles fizessem. Depois disso, desse ocorrido, vem um segundo texto que a gente lê e que faz parte desse nosso primeiro ponto aqui. Atos 4, 32 a 35. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. O partir do pão e o atender ao necessitado. No primeiro texto a gente viu esse movimento que começa a ser repetido pelos discípulos de Jesus. Eles partiam o pão de casa em casa, eles partiam o pão quando eles estavam juntos, eles atendiam às necessidades uns dos outros. E essa marca desse movimento tem a ver com essa proximidade do fato da ascensão de Jesus, né? É claro que para uma comunidade hoje, para o nosso tempo, talvez pedir que a gente venda as nossas posses, que a gente venda tudo que a gente tem, pode parecer um pouco absurdo, apesar que tem gente que faz isso, né? Pede para você vender tudo e trazer numa fogueira santa, em alguma coisa. Mas esse gesto que parecia natural aqui das pessoas, e que era natural de fato, acontecia por causa dessa proximidade. As pessoas provavelmente não acreditassem que Jesus levaria tanto tempo para voltar como a gente tem vivido ainda hoje, né? São 2000 e tantos anos depois da morte e ressurreição dele, e ainda a gente tem essa expectativa firme, essa esperança da volta de Cristo. Mas ali eles estavam muito próximos do evento, e o que parecia é que ele voltaria tão logo. Ele acabou de subir, bom, logo ele volta, tudo que a gente tem não vale nada, vamos vender, eu prefiro 1000 vezes
ter a vida com o Senhor, eu prefiro 1000 vezes ser parte do corpo de Cristo do que possuir as coisas que eu possuo, do que ter as coisas que eu tenho. É mais interessante, era mais interessante para todo mundo vender logo o que eles tinham. E essa esperança que causava esse gesto neles permanece viva em nós. Às vezes a gente não prega tanto essa escatologia, né? A gente não prega tanto essa evidência, essa verdade de que o fim está próximo, de que Jesus vai sim voltar. Mas essa é uma verdade bíblica que as pessoas que acreditam em Cristo precisam ter como bem próxima do seu coração. Jesus vai voltar e vai voltar a qualquer momento. Teve um tempo assim, não tanto tempo atrás, né? Sei lá, década de 50, 60, que a igreja pregava bastante sobre isso e que os crentes eles tinham medo de fazer qualquer coisa, né? Porque a pregação era de que se Jesus voltasse e você estivesse dentro de uma sala de cinema, você ficava. Se Jesus voltasse, se estivesse na praia de biquíni, você ficava. Se Jesus voltasse, se tivesse bermuda, você ficava. Então, talvez num movimento assim de contrapor essa mensagem, né, do susto, né, a gente também tenha flexibilizado essa mensagem, mas a verdade é essa: Jesus vai voltar e essa esperança precisa permanecer viva no nosso coração. E essa postura, não necessariamente de vender tudo, mas a postura de estar com o nosso coração desapegado das coisas que a gente possui, pode ser uma postura interessante para a gente formar uma comunidade baseada na paixão. Quando teve uma época da nossa vida, da nossa família, que a gente se desfez de tudo que a gente tinha, porque a gente tinha uma expectativa de ir morar em outro país, né? Então a gente vivia assim, pronto para qualquer hora que desse certo, a gente vazar do Brasil. Isso não aconteceu, mas essa vida de gente que... Porque quando isso acontece, você fica meio... Você não é meio daqui, você não está lá, né, amor? A gente vivia com essa expectativa de estar em outro lugar. Então, ao mesmo tempo que a gente estava aqui no Brasil, nosso coração estava na possibilidade de morar em outro lugar. Então, a gente não estava aqui com todo o coração, mas também não estava lá fisicamente. Essa esperança de que Jesus vai voltar e de que nós fazemos parte dessa pátria celestial precisa estar no nosso coração também. A gente está nessa terra, a gente participa das dores desse mundo, mas essas dores, esse sofrimento, essa vida nessa terra não é a nossa vida de fato, aquela que a gente tem para viver. A nossa esperança, a nossa expectativa deve estar firmada na volta do Senhor, nessa vida que Ele propõe para nós, ainda maior. A comunidade vivia a expectativa de que Jesus voltasse a qualquer momento, como disseram os anjos no momento da ascensão. Eles entregavam tudo o que tinham. A nossa postura como comunidade da paixão pode ser inspirada nesse movimento de desapego e de amor. As pessoas não necessitam apenas de bens materiais. As pessoas não necessitam apenas de recursos financeiros. As pessoas às vezes precisam do nosso tempo, da nossa doação, do nosso ouvido pronto a ouvir as angústias, os dilemas. Tem uma colega que trabalha comigo e a gente pega ônibus junto todo dia para ir trabalhar, né? A gente fica assim meia hora, 40 minutos no ônibus. Gente, quase todo dia, não é todo dia, porque todo dia não é possível, mas tipo assim, muitas vezes, quando a gente desce do ônibus, essa colega fala assim: nossa, Abel, eu conheci um senhor agora no ônibus, e geralmente ela senta do lado assim dos velhinhos. Nossa, conheci um senhor agora no ônibus, que ele é médico e tal, e aí ela conta alguma coisa sobre o cara, que tipo, ela tem esse dom assim de ouvir as pessoas, e as pessoas se abrem com ela com muita facilidade. No outro dia a gente para no ponto, ela: nossa, você acredita, essa senhorinha teve câncer, mas foi curada, graças a Deus. E ela vem sempre contando a história de alguém que pegou o ônibus, assim, porque
Ela é uma pessoa que está sempre disposta a ouvir. Quando a gente conta também algum problema para ela, ela sempre vem e pergunta sobre aquele problema. Às vezes a gente até esquece de dar o feedback do que aconteceu e ela sempre vem e pergunta, porque ela está disposta a ouvir. E esse gesto dela de disposição de ouvir, de estar assim pronta e desapegada e estar pronta a doar o tempo dela, é um gesto também que a gente, como uma comunidade baseada na paixão, pode repetir. A demanda financeira e das posses que eram vendidas e trazidas ali para aquela comunidade era latente naquele momento histórico de opressão do Império Romano sobre a vida das pessoas. Hoje talvez a gente possa atender as pessoas, as necessidades das pessoas a partir de outras faltas que elas têm e que a gente pode suprir. Para ir para o próximo ponto, o texto bíblico dá um outro salto, e aí eu vou narrar mais ou menos o que acontece também nesse salto, para a gente ir até o capítulo 8 do livro de Atos. Entre o segundo e o terceiro texto, tem vários acontecimentos. Um deles é o acontecimento de Ananias e Safira, que era um casal que, no meio desse movimento de trazer as coisas que eram vendidas para a comunidade, para os líderes da comunidade que estavam se formando, um casal tentou enganar. Eles venderam um terreno que eles tinham, esconderam uma parte do dinheiro e vieram trazer aos discípulos de Jesus o que sobrou daquela quantia. O que eles queriam com isso era alcançar essa imagem de pessoas generosas, mas na verdade o que eles estavam fazendo era tentando enganar o Senhor. E o que a Bíblia conta, de maneira muito assim dura e drástica, é que esse casal morreu por causa dessa mentira diante dos apóstolos. O que acontece mais é outra perseguição aos discípulos pelo grande sacerdote, pelo sumo sacerdote do templo. Acontece também nesse meio tempo a escolha dos 7 diáconos. Entre esses diáconos, o Estevão, que é preso e morto apedrejado. A história narra isso também. E aí a história chega nesse capítulo 8, nesse texto que a gente vai ler agora. Atos 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo, que é um outro personagem que começa a aparecer aqui, se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Então essas mesmas pessoas que estão construindo essa comunidade de Jerusalém, essas pessoas que passaram, algumas delas pelo Pentecostes, por tantas experiências, caminharam ali com os discípulos, viram o que aconteceu com Ananias e Safira, viram o que acontecia com a igreja que ia juntando as pessoas cada dia mais, a igreja que tinha simpatia do povo, que olhava para ela, a igreja que via sinais e maravilhas do Senhor. Essas mesmas pessoas, com a morte do diácono Estevão, essas pessoas são espalhadas pela Judéia e pela Samaria. Elas começam a sofrer com mais força uma grande perseguição. E esse é o nosso segundo ponto: sofrer e seguir. Apesar do sofrimento, as pessoas que tinham sido espalhadas anunciavam o evangelho por toda parte. O sofrimento é um assunto delicado, no nosso tempo, nos nossos dias. Muita gente procura a todo custo escapar do sofrimento. Muita gente se medica. Eu não estou dizendo de medicação que tem a ver com doenças, mas algumas pessoas buscam uma automedicação para fugir do sofrimento, buscam drogas, buscam outras alternativas para fugir do sofrimento, e essa é uma marca
da nossa sociedade. A gente vê assim alguns memes, né, de como eram assim as pessoas que são da minha geração, os millennials. A gente vê como eram os nossos pais com a nossa idade, né? Tipo, meu pai com 30 anos, vou comprar uma casa. Eu com 30 anos, nossa, vou, sei lá, num show, né? A pessoa está decidindo se vai no show ou não vai. E a gente vê essa diferença e como, de fato, assim, a nossa geração, e essa é uma marca do nosso tempo, a gente tem fugido, né, do sofrimento. A gente busca fugir ao invés de enfrentar e passar por ele. Como a gente vê no texto, a igreja que sofre perseguição, ela não termina por causa do sofrimento. A igreja não se encerra por causa desse sofrimento. Na verdade, o que acontece é o contrário. A comunidade da paixão entende o sofrimento como parte da vocação de servir a Cristo. E nós, como comunidade da paixão, como uma comunidade que se identifica com esse gesto de Jesus, de paixão pela humanidade, nós também podemos assumir essa postura de encarar o sofrimento e de enfrentar o sofrimento, entendendo que sofrer, quando a gente sofre por Jesus Cristo, isso é um motivo de honra para nós. A gente pode encarar dias difíceis de sofrimento por outras razões, né? Porque o sofrimento parte também muito dessa nossa subjetividade, né? Às vezes o que me faz sofrer não vai te fazer sofrer. Às vezes o que me faz sofrer não é nem legítimo para você, de que eu esteja sofrendo por essa coisa. Mas no meio desse sofrimento, ao invés de rejeitar esse sofrimento, a gente vai enxergar o socorro no Senhor. Ao invés de perguntar por que o Senhor não encerra esse sofrimento na minha vida, a gente pode perguntar: Senhor, onde está o Senhor? Eu preciso do teu socorro no meio desse sofrimento. Encerrar o sofrimento das nossas vidas, tirar tudo que nos faz sofrer da existência, implicaria ao Senhor eliminar inclusive a nossa existência. Porque, de acordo com a história bíblica da humanidade, o que causa sofrimento para a humanidade somos nós mesmos. É o pecado que começa a partir de nós e que faz com que a gente sofra. Então, se Deus tivesse algum dia a intenção de encerrar com todo o sofrimento, as nossas vidas possivelmente seriam encerradas também. Como igreja cristã, a gente não pode achar que estamos isentos de sofrer. Eu vi em alguns momentos, nos últimos anos, a igreja reclamando muito, né, de perseguições e de como o mundo tem se levantado. E a gente ouviu falar sobre cristofobia, né? Mas na verdade essa é a nossa vocação como igreja. Se a gente achar que a gente não pode sofrer, fica difícil, né? O Senhor se faz bem presente na hora da angústia. E Ele não nos exime de momentos de dor e aflição, mas Ele está conosco nesses momentos. Como comunidade, como pessoas que caminham juntas, um dos momentos assim para nós, e eu vou tomar liberdade, amor, de falar de um momento que é nosso, né? Um dos momentos que trouxe mais unidade assim para nós, do meu ponto de vista, foi quando a gente ainda estava naquele processo de se tornar igreja ainda, né? E a gente se reunia lá no seminário e a gente estava passando por um momento muito difícil de sofrimento, que foi quando a gente soube que ia ter o Tito, que a Fer estava grávida do Tito, que a gente estava grávido. E foi um momento difícil para nós, assim, de sofrimento, de angústia, de pensar como que a gente vai fazer, né, com essa criança nova que vai chegar. E quando a gente decidiu, a Fer, na verdade, decidiu expor esse sofrimento para a comunidade, foi um momento muito, assim, em que a gente se sentiu acolhido. Foi um momento de cura, de bálsamo, assim, da parte de Deus.
através dessa comunidade que acolheu o nosso sofrimento, que deu a mão para nós e a gente pode entender através desse testemunho, desse exemplo, como o sofrimento pode ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para nos trazer unidade, para construir essa comunidade que se identifica também com essa mensagem da cruz, com essa mensagem da paixão de Cristo. O sofrimento toma parte da nossa falha original, por isso, acabar com ele não é uma demanda do Evangelho. A nossa demanda é consolar as pessoas que sofrem, é buscar socorro no Senhor enquanto sofremos. A nossa demanda é suportar nele o sofrimento, entendendo que ele nos fortalece quando a gente está fraco e quando a gente se reconhece fraco. Nós somos agentes nesse mundo de um Deus que sofreu as nossas dores e por isso podemos cuidar uns dos outros, porque o sofrimento nos aproxima também. Para encerrar, eu quero dizer que uma comunidade da paixão, uma comunidade que se identifica com a paixão de Cristo, ela se forma onde o Espírito Santo atua como protagonista. Diante de tudo isso que diante de toda essa história para a qual a gente olhou, né, nas narrativas aqui do livro de Atos, vale lembrar que o protagonista dessa história não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo João, não é o Estevão, não são essas pessoas. O protagonista nisso tudo é o Espírito Santo. E é só a presença dele no meio daquela comunidade que permitiu com que eles vivessem todas as coisas que eles viveram. E esse mesmo Espírito Santo se manifesta através de nós, se manifesta em nós, toca as nossas vidas, nos convence do nosso pecado, das nossas falhas, nos consola no nosso sofrimento, e é a partir dele que nós temos vida. É a partir do Espírito Santo que foi providenciado e trazido e chegado até nós através da vida de Jesus Cristo sem pecado, da sua morte e da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte na cruz, por ser inocente. Nós vamos cantar uma música agora que fala sobre o texto de Isaías, né? Que ele foi moído, como é moído o trigo que faz o pão. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o sofrimento que pertencia a nós foi tomado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós temos vida nele. E é por isso que a gente repete o gesto dele em repartir o pão. É por isso que a gente repete o gesto dele em atender os necessitados. É por isso que a gente busca repetir os gestos do nosso Senhor, a fim de que a gente se torne uma comunidade, a fim de que a gente se torne um com Ele, como Ele é um com o Pai, e que a gente se torne uns com os outros também. Amém?